Vamos saber como é que estão os números nessa quarta-feira no nosso estado e na nossa região, começando com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado agora pela manhã. Em Minas Gerais, 258.595 pessoas já testaram positivos para o novo coronavírus. O total de vidas perdidas para a doença é de 6.419 pessoas. E os casos considerados recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde são de 224.306. Esses são os números de todo o estado nesta manhã de quarta-feira. Vamos agora falar dos municípios com mais casos aqui na nossa região. Você viu, né, antes da gente chamar os números da Covid-19, a fala do prefeito de São João del Rei, que testou positivo junto com a sua esposa, e São João del Rei está nessa lista aqui, porque é um dos 10 municípios com mais casos confirmados da doença desde o início do nosso monitoramento na pandemia. Juiz de Fora é a cidade com mais casos aqui, entre os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, com 5.371 casos, são 187 mortes, 3 mortes novas de ontem para hoje, viu? 467 é o total de casos ativos da Covid-19 em Juiz de Fora. Os casos ativos são pessoas que estão em isolamento domiciliar ou estão em internação hospitalar, que estão em acompanhamento oficial pelas prefeituras, viu? Depois aí você viu na sequência que Muriaé é a cidade com mais casos, a segunda cidade com mais casos aqui na nossa região. São 2.725 casos, 73 mortes e 140 casos ainda ativos no município. Ubá vem logo na sequência com 1.373 casos, 39 vidas perdidas e 372 casos ativos. Chama atenção aqui também na nossa tabela os municípios que estão em amarelo, porque são os que têm neste momento mais casos ativos, que é o caso de Visconde do Rio Branco, aqui na parte final da tela. É o 9º município com mais casos na região, mas são 547 casos no total, 16 vidas perdidas e 182 casos ainda ativos em monitoramento no município, que chama a atenção de todos porque o vírus ainda está circulando, né, de forma considerável na cidade. Nós tivemos um óbito novo em Cataguases que tem 648 casos confirmados no total, 39 mortes nesta manhã de quarta-feira e 43 casos ainda ativos no município. Quem está acompanhando a gente sempre deve ter percebido, né, a queda no número de casos ativos em Cataguases, é porque a prefeitura ela mudou a forma de contabilizar os casos considerados recuperados. Antes, os assintomáticos eles não eram classificados dentro dessa categorização de curados. Agora, depois que eles cumprem o período, né, a janela de transmissibilidade, eles passam a constar nos casos curados. Então, neste momento, em Cataguases, 43 casos ativos. Nós começamos a falar agora também no alerta, né, também de municípios das regionais de saúde. A gente ficou um tempo focado apenas nos 10 municípios com mais casos e hoje a gente vai dar um panorama de como está a situação da regional de saúde de Ubá, que tem 3 dos municípios entre os 10 com mais casos: Muriaé, Ubá e Visconde do Rio Branco. Os outros municípios dessa região, nós vamos começar aqui por Eugenópolis, que tem 209 casos confirmados, com 4 mortes e 6 casos ativos no município. Vou destacar os que estão em amarelo ali: Tocantins com 15 casos ativos, são 153 casos no total. Óbitos são 8 mortes em Tocantins. Miraí tem 20 casos ativos, sem nenhum óbito, e 150 casos registrados no total. E Guiricema ali também com 16 casos ativos, são 117 casos no total, 3 mortes e 16 ainda ativos. Vamos para uma próxima tela com mais municípios dessa regional de saúde, né? Você vê ali Coimbra com 47 casos, 1 morte e 1 caso ainda ativo no município, né? Quase a totalidade de pessoas foram recuperadas, com exceção, né, ali da pessoa que infelizmente morreu. Seguido de Piraúba com 39 casos, também 1 morte, 5 ativos no momento. Vou destacar agora os que estão em amarelo na última coluna, que são aqueles com mais casos ativos, né? Você está vendo ali Guidoval, que tem 14 casos ativos, 23 no total e 1 morte. Na próxima tela, mais municípios aqui dessa mesma região. Na primeira linha, Senador Firmino com 18 casos, 2 mortes e nenhum caso ativo no momento. Com casos ativos, a gente destacou aqui Vieiras, que tem 2 casos, 2 casos ativos, no total de 11 casos confirmados. E na sequência ali, Brás Pires, com 2 casos ativos, no total de 8 casos confirmados. Esse foi um panorama da Covid-19 hoje na Regional de Saúde de Ubá.